aqui nessa manhã. Convido aos irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 20. Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Nós seguimos com a exposição do Sermão do Monte, vimos nas bem-aventuranças e na introdução do sermão o coração dos discípulos. Percebemos ali que eles são bem-aventurados, não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que Cristo fez por eles, por aquilo que Cristo diz a seu respeito. Vimos também a identidade, também a missão dos discípulos e o propósito, o alvo final de toda essa missão da nova identidade em Cristo, que é a glória de Deus. E hoje nós veremos um outro aspecto desse sermão, que é conhecido como o Sermão do Monte, assim intitulado por Santo Agostinho, e que tanto tem a pastorear, a falar ao nosso coração. Que Deus então nos conduza. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Oremos, irmãos. Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra. Cremos no Teu Santo Espírito que a conduz ao nosso coração e com isso pastoreia, edifica o coração da Tua igreja. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe aqui nessa manhã, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor conduza e aplique a Tua palavra ao nosso coração. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você já se viu envolvido em algum tipo de conflito geracional? De repente, não em debates necessariamente, mas ao acessar as redes sociais ou algum tipo de aplicativo novo no seu celular, você se viu completamente perdido com isso? Você já se percebeu, ou de repente numa situação, o seu filho, bem mais novo que você, às vezes parece que até as crianças hoje em dia já nascem sabendo mexer em smartphones, né? E de repente você com aquela dúvida tremenda, sem saber como mexer ali naquele aplicativo, de repente o seu filho, tão pequenininho, pega o celular e resolve para você em questão de segundos, e você diz assim, meu Deus, eu sou do outro século. Você já se sentiu assim? De repente, diante dos dilemas que nós enfrentamos hoje em dia, diante das questões que são colocadas diante de nós paramos diante delas e dizemos assim, eu nunca pensei em enfrentar tal coisa. E ao mesmo tempo nós olhamos para os nossos filhos e parecem que eles têm algo especial, algo diferente, que passa por essas situações de maneira muito mais leve. De repente você é como eu, da época do cair a ficha. E quando você fala isso para os seus filhos, meu filho, não caiu a ficha ainda, e ele pergunta para você, que ficha? Afinal de contas, orelhões praticamente nem existem mais, ninguém compra mais ficha, nem cartão para usar nesses telefones, todo mundo tem um smartphone. Talvez você seja do tempo, né, em que olhava para as meninas e daquele tempo da paquera, e que você tinha todo um processo de ir à casa dos pais, conversar. E você vê os adolescentes hoje, os jovens hoje em dia, que nem se importam mais com isso. Eles pensam, eles agem e eles postam nas redes sociais no mesmo dia, descobri o amor da minha vida, sem nem saber ao certo o que é amor. Nós enfrentamos esses dilemas, nós enfrentamos essas lutas, e parece que o novo, de alguma maneira, espanta o coração da gente. E a gente fica muitas vezes perdido diante daquilo que é novidade, diante daquilo que é novo. Nós mal nos acostumamos com o celular que temos e já saiu um novo. E a gente olha assim, mas para que isso? O que é que tem a mais do que o meu, que nem uso todas as funções dele? O que é que isso pode acrescentar? E de repente chega alguém mais novo e diz assim, mas esse tem alguma coisa completamente necessária que para nós é totalmente desnecessária. E a gente se encontra dentro desses conflitos, desses dilemas, e a gente passa a temer muitas vezes aquilo que é novo.
Até onde a inteligência artificial conduzirá as coisas? Até onde nós seremos dependentes dela? Alguns chegam a afirmar que isso é um processo de embrutecimento da nossa geração. As pessoas hoje em dia, até sermões, irmãos, são feitos por muitos pastores por meio de inteligência artificial. Dizem eles que é só colocar algumas palavras, expressões, algumas coisas ali, de repente o ChatGPT ou qualquer outra desse aí já apresenta um sermão pronto. Parece que isso também já toma conta de universidades e tantas outras coisas. E eu confesso aos irmãos, eu tenho medo dessas coisas. Eu começo a ficar até ansioso quando eu penso onde tudo isso pode levar a humanidade. E nós ficamos com medo mesmo. O novo, ele promove no nosso coração todos esses sentimentos. A gente olha também para a teologia e percebe alguns erros acontecendo, algumas interpretações históricas equivocadas. No dia 31 agora, celebramos os 507 anos da Reforma Protestante, e eu ouvi de muitos irmãos, li nas redes sociais de muitos irmãos, igreja reformada sempre se reformando. Eu não sei se você conhece, provavelmente sim, essa expressão, e ela é usada de maneira muito equivocada por igrejas que são reformadas para, de repente, implementarem nos cultos ou mudarem alguma coisa na igreja, porque, afinal de contas, isso é do passado. A gente tem coisa nova, a gente tem música nova, a gente tem instrumento novo, nós temos luzes que podem ser usadas, ambientes que podem ser feitos, aromas que podem ser lançados, tipos de som que podem ser produzidos e que mexerão nas emoções das pessoas. E muitos, eles caem nessa interpretação equivocada dessa expressão que foi cunhada no século XVII e que ela está incompleta quando pronunciada apenas igreja reformada, sempre se reformando. Porque o restante dessa expressão é de acordo com a Escritura Sagrada. E parece que essa parte a gente esquece, porque ela não diz muito respeito ao que eu quero. O que eu quero, na verdade, é aquilo que é novo, é aquilo que, de repente, vai atrair as pessoas, e muitos também nesse caminho trocam aquilo que é certo, aquilo que é bíblico, por aquilo que aparentemente dá certo. O que é que dá certo? O que é que pode atrair as pessoas? O que é que pode gerar nas minhas redes sociais um número de seguidores muito maiores? Não só na vida aí fora, mas na vida eclesiástica, passa-se a abrir mão daquilo que é bíblico, por aquilo que aparentemente conquista, por aquilo que aparentemente atrai. Nega-se a verdade por curtidas, nega-se a verdade da Escritura por bons comentários, sonega-se a verdade da palavra e suprime-se a verdade da palavra por aquilo que apetece aos ouvidos, agrada ao coração. E nós já estamos saturados de ouvir sobre esses falsos evangelhos da autoajuda, esse falso evangelho da prosperidade. Mas, afinal de contas, irmãos, quando se percebe o resultado, são essas as igrejas que crescem de forma exponencial, são elas que são vistas, são esses pastores que, quando pregam, atraem multidões. Afinal de contas, eles estão simplesmente reproduzindo aquilo que, de alguma forma, o coração pecaminoso ama. O novo, nesse sentido, ele não é algo bom para a igreja. Vimos até agora o coração do discípulo, como já falei no início, vimos a identidade do discípulo, a sua atuação nesse mundo, a razão ou a finalidade de tudo isso, e hoje nós veremos mais um aspecto dessa vida no reino. Afinal de contas, esse sermão ele trata sobre a vida no reino de Deus. Como é que aqueles que foram salvos, eles vivem diante do Senhor e diante das pessoas também? Como é que aqueles que foram alcançados verdadeiramente por Cristo e não segundo as suas próprias vontades ou desejos, eles se portam nesse mundo? Nós temos aqui, irmãos, um verdadeiro manual sobre o discipulado cristão. E nessa manhã eu gostaria de pensar com os irmãos, de refletir com os irmãos no seguinte tema: a justiça da piedade. A justiça da piedade. E, em primeiro lugar, o versículo 17 e o versículo 18 nos mostram que essa justiça da piedade, ela não está desassociada das Escrituras Sagradas. A justiça da piedade não está desassociada das Escrituras Sagradas. Veja o que o texto diz.
Jesus fala o seguinte: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. É interessante, irmãos, porque essa justiça anunciada por Cristo, ela não é desconectada do Antigo Testamento. Ela não era uma novidade, digamos assim. Quando nós olhamos para Jesus, o pensamento de muitos da época, e principalmente os fariseus e os escribas, eles olhavam e diziam que Jesus era um tipo de novo profeta, que ele não deveria ser ouvido, que ele não deveria ser seguido. E nós percebemos nos evangelhos, o tempo todo, esses homens lançando aquilo que chamamos de casca de banana, para ver se Jesus escorregava em alguma delas, e de repente ali tinham a declaração pública de que ele era um falso profeta. Quando nós olhamos para esse movimento no coração dos religiosos, nós percebemos então que eles defendiam um conceito de verdade. E esse conceito de verdade era uma interpretação própria, era uma interpretação deles, daquilo que eles julgavam ser de fato Escritura. E ao perceberem o discurso de Jesus, que não só pregava o que dizia as Escrituras, mas que vivia de acordo com as Escrituras, aquilo serve, esse padrão de vida de Jesus serve como uma denúncia aos próprios discursos e padrão de vida dos escribas e fariseus. E é interessante que nesse momento eles se aproximam também de Jesus com a intenção de repente perceber algum erro, alguma falha, algum equívoco na fala de Jesus, nos procedimentos de Jesus, e ali terem então toda a base para acusá-lo. E Jesus, sabedor disso, ele, nessa parte, nessa seção do sermão, ele anuncia então que não veio para revogar a lei. Ele não estava pregando nada que estivesse desconectado daquilo que já havia sido anunciado no Antigo Testamento. Ele não estava trazendo novas doutrinas, um novo padrão de comportamento, um novo padrão de vida, não. Jesus estava trazendo em sua pregação e na vida prática exatamente aquilo que estava contido na lei e nos profetas. E ele faz questão de enfatizar a lei e os profetas, porque aqui ele se refere ao todo da Escritura, a tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Jesus ele não veio trazer uma nova doutrina. E, irmãos, quando nós olhamos alguns conceitos evangélicos dos nossos dias, nós percebemos esse equívoco presente. Por exemplo, alguns olham para o Deus do Antigo Testamento como sendo um Deus zangado, um Deus irado, o Deus da lei, e olham para Jesus Cristo como sendo amor. Muitos pastores nos nossos dias, eles anunciam, eles pregam isso nas suas igrejas. Eles dizem que o Antigo Testamento já passou, aquilo ali era o tempo da lei, deve ser esquecido, aquilo ali fazia parte de um povo apenas, que tinha aqueles códigos, que tinha aquela lei, e que aquilo ali ficou no passado, e que Jesus é amor, é um Deus diferente, é um Deus amoroso, é um Deus que tolera, é um Deus que aceita, é um Deus que abraça as diferenças. Não importa o que você escolha viver, não importa a forma a que você queira se identificar, ou com quantas pessoas você queira se relacionar em termos de intimidade, não importa, o que importa é que você seja feliz, e Jesus está aqui como esse amuleto para te fazer feliz. Se você precisa de dinheiro, Jesus é um caixa eletrônico. Se você precisa de alguém que lhe sirva, Ele é o servo perfeito. Se você precisa de uma autoajuda, Ele será o seu psicólogo. As pessoas interpretam a pessoa de Jesus assim. E Jesus está dizendo, olha, eu não vim revogar a lei e os profetas. Ele está olhando para o Antigo Testamento e está afirmando que tudo aquilo não perdeu o valor porque ele veio. Que serve para a vida dos discípulos hoje, que serve para mim e para você hoje. Nada daquilo, irmãos, é simplesmente coisa do passado. Não são dois tipos de deuses, não são pessoas diferentes. Jesus ele não veio negar aquilo que estava no passado, ele não veio cancelar aquilo que estava no passado e inaugurar agora uma religião completamente desconectada daquilo. Não, aquele do passado era o Deus irado, e agora nós temos o Deus bonzinho. Não, não é isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio nos ensinar a tolerância com o passado, o amor desconectado das Escrituras. Ele não veio ensinar à sua igreja ou aos seus discípulos, olha, viva como você quiser.
O que importa é que você vá aos cultos quando puder, é que você faça as coisas com sinceridade. Não, Jesus não veio ensinar isso. Jesus não veio revogar a lei e os profetas, ele veio cumprir. João Calvino afirma o seguinte, abro aspas, se intentarmos reorganizar assuntos que se acham em um estado de desordem, devemos nos revestir de uma prudência e moderação tal que convença o povo de que não estamos nos opondo à palavra eterna de Deus, ou introduzindo qualquer novidade que seja contrária às Escrituras. Devemos tomar cuidado para que nenhuma suspeita de tal conflito prejudique a fé dos piedosos e para que os precipitados não sejam ainda mais ousados por uma pretensão de novidade. Veja a seriedade como esse tema é encarado. Jesus, ele compreende, irmãos, todo o Antigo Testamento. A lei e os profetas apontavam para Jesus. E Jesus, em momento nenhum, ele descumpre a lei ou a palavra dos profetas. Ele veio para cumprir. A relação de Jesus com o Antigo Testamento, Jesus é a personificação da própria lei. Paulo, ele afirma que o fim da lei é Cristo. Que a lei, ela, como um aio, como um pedagogo, ela foi usada para nos conduzir até Cristo. No entanto, Paulo não está afirmando que a lei agora perdeu o seu valor. E quando ele olha, por exemplo, para as igrejas da Galácia, da região da Galácia, ele traz essa afirmação do Evangelho. Não, a lei ela não perdeu o seu valor, mas ela tem um devido lugar. E por que Paulo fala isso? Porque assim como nos dias de Jesus, os religiosos da época, os fariseus, os escribas, e depois, nos dias de Paulo, os judaizantes, eles pregavam um tipo de justificação que não apontava para Cristo, mas que fazia com que as pessoas dependessem da força do próprio braço. E essa era a visão dos fariseus. A visão deles de lei era muito mais uma visão legalista, onde eu faço para merecer algo, onde eu obedeço com a finalidade de ganhar aquela bicicleta no final do ano, ou aquele smartphone, no caso deles a salvação, do que de fato como um presente que foi entregue por Cristo. Porque quando nós olhamos todo o Antigo Testamento, irmãos, toda a lei e toda a pregação dos profetas, elas são denúncias para não só o pecado cometido, mas para o coração. Ainda que você não burle as leis de trânsito, ultrapassando os sinais vermelhos, muitas vezes você para no sinal e você fica assim, poxa vida, não vem ninguém. E essa hora, e eu invento ali as desculpas e a gente passa por aquilo. E muitas vezes a gente fica parado, não passa, mas o que o coração quer é passar. E o nosso pecado é revelado nesse momento. Jesus, ele afirma esses aspectos legais, mas os fariseus, eles guardavam no coração os seus pecados, eles não praticavam de forma externa, mas no coração aquilo estava borbulhando. E nós perceberemos, irmãos, na exposição do sermão, como Jesus ele vai tratar a ira, como Jesus vai tratar o adultério. Não é só a coisa externa, não é só o ato consumado, mas é aquilo que está dentro, é aquilo que está no coração. E essa justiça, ou esse tipo de justiça, não encontrava o coração dos fariseus. E o legalismo habita exatamente aí, quando eu faço porque eu tenho que fazer, e não como uma resposta de gratidão ao amor que a mim foi revelado. Não como uma resposta à justiça de Cristo que foi aplicada à minha vida, mas como algo meritório. E é exatamente isso que Jesus está confrontando. Perceba, por exemplo, Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo ali descreve um tipo de judeu que poderíamos considerar como sendo piedoso. Ele tentando obedecer a Deus, ele esforçando os seus membros a obedecer a Deus, mas ele percebe que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Porém, ele continua fazendo mal porque ele é miserável pecador. Aquilo está no coração dele, aquilo luta contra a vontade de obedecer, de tentar se justificar pela força do braço. E no capítulo 8, o apóstolo Paulo inicia o texto dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque era impossível. No entanto, ela tem o seu valor.
A partir da afirmação de quem é o Senhor e de quem nós somos agora em Cristo, a lei tem um valor completamente diferente para nós, irmãos. Nós não somos fariseus que fazem para merecer. Nós somos crentes que obedecemos, porque de fato na obediência o nosso amor é demonstrado ao Senhor. Em João, no capítulo 14, o Senhor Jesus afirma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós não demonstramos o nosso amor a Deus pelas nossas boas intenções, pela sinceridade com que fazemos as coisas, mas pela obediência, irmãos. É por meio da obediência à Escritura Sagrada que o nosso amor ao Senhor, ele é demonstrado. Então, Jesus, ele deixa claro isso. De forma objetiva, ele está tratando essa verdade. Não é algo novo, é algo que é antigo, que é sólido, que é verdadeiro. É a palavra de Deus. Eu vim cumpri-la, não vim revogá-la. Eu não estou aqui para fazer algo novo. Eu estou aqui para viver algo que é verdadeiro, que é antigo, que foi anunciado pelo Senhor. Nenhum dos menores aspectos da lei, ele deixará de ser cumprido. E aqui nós temos duas perspectivas. A primeira delas é que todos eles são cumpridos em Cristo, como eu já falei. Mas a outra perspectiva que Cristo mostra aqui é uma perspectiva contínua. Eles serão cumpridos na vida dos discípulos. E aqui dois textos para nossa lembrança. O primeiro deles está na oração que o Senhor faz em João capítulo 17. Ele diz: santifica-os na tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a nossa santificação, ela está intimamente ligada com a palavra de Deus. Ela está intimamente associada à palavra de Deus. Não existe santificação, não existe crescimento na fé sem a palavra de Deus. E o segundo texto é aquilo que o próprio apóstolo Paulo afirmará na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. E esse processo, irmãos, quando nós lemos ali o capítulo 1 de Filipenses, está também associado à Escritura Sagrada. Está associado à lei do Senhor, à palavra do Senhor. E Jesus faz questão, irmãos, de trazer então essa dupla verdade. Se cumpriu nele e por isso ele é o nosso fiel sumo sacerdote, ele se identifica conosco, se tornou o nosso redentor, aquele que pode aplicar sua justiça a nós, mas ao mesmo tempo não nos libera para vivermos de acordo com o nosso coração, nos chama à obediência da palavra de Deus. O segundo aspecto que nós percebemos aqui nesse texto está no versículo 19 e no versículo 20. Quando nós pensamos na justiça da piedade, vimos que ela não está desassociada das Escrituras e, em segundo lugar, ela é produto da atuação do Espírito Santo por meio das Escrituras ao nosso coração. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui, versículo 19. Aquele, pois, que diz respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus traça aqui esse paralelo, né? Conhecer e ensinar. Ele fala sobre esse conhecimento da lei e sobre o ensino da lei. E lembre que os escribas e fariseus eram os profissionais da lei. Eram aqueles que escreviam e eram aqueles que ensinavam a lei. E existiam, irmãos, as suas interpretações equivocadas sobre a lei do Senhor. E as interpretações equivocadas, quando elas encontram corações que não estão treinados na palavra de Deus, elas conseguem manipular esses corações para fazer a vontade daqueles que estão ensinando. E é um risco muito grande. Eu não sei quantos aqui já pesquisaram sobre isso, mas alguns artigos já escritos por pastores nos Estados Unidos, professores de seminário, e alguns que já escrevem sobre isso aqui no Brasil. Um tema chamado abuso espiritual. E você olha e diz assim, mas hoje em dia tudo é abuso, mas existe sim abuso espiritual. E o abuso espiritual, irmãos, é quando as pessoas são manipuladas por determinados pastores, ou ditos pastores, ou muitas vezes denominações inteiras, a viver um padrão de vida
que tem aparência de piedade, que tem aparência de retidão, mas está completamente desassociado da verdade das Escrituras. Eu lembro aqui, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 20, quando ele questiona ali a igreja de Colossos, que estava sendo seduzida e cedendo à sedução, a um apelo que falava sobre procedimentos, que falava sobre acepção, que falava sobre o cuidado com determinados alimentos, não toque isso, não faça aquilo outro, e tinha uma aparência de piedade, mas negava o poder de Deus, negava a obra de Deus. E quantos já não foram manipulados a pensar que ter uma televisão dentro de casa, você tinha ali um bezerro de ouro ou quase um Baal na sua sala para adoração? Quantos não já foram levados a pensar que andar de bicicleta... Eu vim do interior e lá tinha muito dessas coisas, né? Determinadas pessoas diziam assim, olha, não pode fazer isso, a mulher não pode fazer isso no cabelo, não pode andar assim, não pode falar determinadas, não pode comer determinadas comidas porque isso é pecado. E a Escritura em momento nenhum condenava aquelas coisas. Não pode ter uma televisão dentro de casa, agora pode ter uma televisão dentro de casa. A Escritura mudou por acaso? Não pode vestir determinadas roupas a mulher e agora pode para ir numa faculdade, para ir em determinados locais ou no trabalho. A Escritura mudou por acaso? O fato, irmãos, é que pessoas muitas vezes são manipuladas e talvez para nós esses aspectos, eles sejam mais tranquilos. Mas qualquer coisa, irmãos, que fuja à exposição da palavra de Deus e conduz as pessoas a terem medo do pastor, medo da denominação, eu não posso fazer isso, eu não posso ir a determinados lugares, porque de repente o presbítero vai ver, e não estão contidas nas Escrituras, são meios de manipulação. E no final das contas, irmãos, quando essas correntes elas são quebradas, muitos se percebem completamente enganados por esses sistemas. Perceba o que o Senhor Jesus está tratando aqui, o conhecimento e o ensino. Irmãos, isso é extremamente grave. Quando qualquer pessoa séria vai preparar um sermão, estava conversando com o André antes da gente entrar e falando sobre isso, você tem toda a atenção no coração para a preparação. E a atenção maior é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, é a igreja de Deus. Nós estamos embelezando a noiva de Cristo nesse sentido, e esse embelezamento acontece por meio daquilo que o Senhor dispôs para que ela fosse embelezada. E não por aquilo que eu acho que é legal usar para embelezá-la. Porque quem manda nesse sentido é o noivo. É por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele nos chama de despenseiros dos mistérios de Deus. E era o escravo ali que gozava da confiança do seu senhor. Era o escravo mais confiável da casa, que o Senhor entregava a ele as chaves da sua despensa. Era aquele servo que sabia exatamente o que os filhos do Senhor, o que a esposa do Senhor e o próprio Senhor precisavam para a sua manutenção diária. E ele então entrava na despensa, ele via o que tinha, o que não tinha, ele saía para comprar aquilo que estava faltando, e ele trazia à mesa, à vida da família, aquilo que já estava determinado pelo próprio Senhor, e não o que ele queria. A sua fidelidade era provada exatamente nisso, em obedecer aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. É por isso, irmãos, que os ministros de Deus, eles devem ser fiéis dispenseiros dos mistérios de Deus, da palavra de Deus. Porque quando eles não são, a noiva de Cristo, a igreja de Deus, ela passa então a ser alvo de manipulações, de intenções equivocadas, de reinos que são construídos. Quando nós olhamos, por exemplo, Ezequiel 34, ou Jeremias 23, o Senhor Deus, ele fala ali seus ais. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. E o ai, irmãos, já é uma sentença emitida pelo Senhor, que está nas mãos de um oficial de justiça para ser entregue. O Senhor estava julgando aqueles líderes de Israel, porque ao invés de pastorearem as ovelhas do Senhor, eles estavam devorando as ovelhas cevadas,
Eles estavam se alimentando das ovelhas do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus trata com tanta seriedade esse conhecer e ensinar as Escrituras. E aqueles, irmãos, que ensinam de maneira equivocada, será considerado mínimo no reino dos céus. E entenda aqui que mínimo no reino dos céus não quer dizer que ele estará lá e será considerado aquele que mora nas palafitas do reino. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com o final desse sermão, quando muitos se aproximarão do Senhor e dirão assim: mas Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome. E a resposta de Jesus para eles será: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, a sentença é essa, irmãos. Porque eles nunca foram enviados pelo Senhor. A palavra do Senhor nunca esteve de fato nos seus lábios, nem no seu coração. E essa sentença aqui está sendo direcionada àqueles fariseus que interpretavam de maneira equivocada e ensinavam o povo do Senhor de maneira equivocada. Nós temos várias passagens nos evangelhos que deixam isso claro para nós. Como as pessoas olhavam para aqueles ensinamentos dos fariseus e se sentiam completamente inadequadas, incapacitadas a obedecer. Jesus chega a chamar de regra ou régua dos fariseus. E era a medida que eles usavam para medir as pessoas. E muitos não passavam no crivo dos fariseus, no crivo da interpretação dos fariseus. E eram então considerados como pecadores, como pessoas menores, como pessoas que deveriam ser completamente escanteadas da vida religiosa imposta por eles. Toda palavra, irmãos, deve ser obedecida não de forma mecânica, não de forma legalista, mas a partir do coração. A partir daquilo que nós percebemos que foi feito por Cristo e que de alguma forma alcançou o nosso coração. E nos leva agora a essa resposta graciosa e abençoadora para a nossa própria vida, porque nós passamos a viver de acordo com o que Deus estabeleceu, e isso não é algo ruim, é algo que primeiramente nos humilha, porque nós queremos a nossa própria escritura, nós queremos fazer a nossa própria vontade, e saber que Deus, Ele é quem comanda, coordena e nos expõe a sua vontade para que vivamos de acordo com ela, humilha o nosso coração. Mas ao mesmo tempo, irmãos, essa humilhação nos abençoa, porque ela revela que só existe um que de fato é glorioso, um que de fato tem poder e que nós somos servos. Olhe para o exemplo de Jesus. O próprio Senhor Jesus, irmãos, não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E Deus é glorificado na obra de Cristo exatamente por meio da obediência de Cristo. Nós somos abençoados exatamente por causa da obediência de Cristo, porque Ele obedeceu até o final, e se Ele foi obediente, irmãos, até o final, nós somos chamados também à obediência. Os fariseus, como eu já falei, pensavam que era apenas visual, é aquilo que é a ponta do iceberg, contanto que eles não percebam o que está no meu coração, percebam os atos externos, está tudo bem. Eu jamais serei visto abraçando ou pegando na mão de outra mulher, mas no meu coração, enquanto um bom fariseu, eu nutro todos aqueles sentimentos lascivos. E Jesus, ele confronta exatamente o coração, as motivações, as intenções do coração. Em Marcos, no capítulo 7, os discípulos de Jesus, eles colhem algumas espigas, eles comem sem lavar as mãos e ali eles são confrontados pelos religiosos. Olha, os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. E não é que o Senhor Jesus ali esteja assegurando que a gente deve ser sujo, né? A gente não deve ter algum tipo de higienização das mãos antes das refeições ou coisa assim. Mas Jesus entende o que é que eles estavam questionando. O questionamento deles, irmãos, se baseava numa tradição que não diz respeito à Escritura, e é uma tradição que alguns comentaristas falam, absurda, completamente espiritualizada, descontextualizada, absurda, porque o mundo, e principalmente aquela região dominada por Roma, para eles era dominada por iníquos,
pessoas que eram gentios, que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, e a poeira dos seus pés faz com que eles levantem essa poeira contaminada por suas pegadas iníquas e contaminam assim os alimentos. Então, se você pega um alimento, se você andou pelo mercado, pegou onde eles pegaram, você foi contaminado pela iniquidade dele. A gente vê, parece nos nossos dias no meio evangélico, essa transferência de maldição, né? Essas quebras de maldição acontecendo também. Não é nada novo, acontecia nos dias de Jesus. E Jesus ali confronta aqueles homens. Não é o que está fora, o que vem de fora que contamina o coração, mas é o que está dentro. As guerras, os adultérios, a inveja, o dolo, acontece dentro, elas estão no coração, e é isso que contamina o homem. Irmãos, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Provérbios 4:23, Salomão nos afirma que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, é o coração a parte mais radical, e os fariseus pensavam e pregavam isso, que tinha a ver apenas com o exterior. E talvez as pessoas olhassem para eles, para o tipo de roupa, para a forma como eles andavam, para a forma como eles falavam, e pensassem exatamente assim: são semideuses pela terra. Eles possuem uma espiritualidade inatingível. Olha a medida que eles colocam para que alguém seja salvo da ira de Deus, é muito alto, eu jamais poderei atingir. Mas por dentro o coração estava podre, eles eram como sepulcros caiados, muito bem arrumadinhos por fora, podres por dentro. Não tratavam de fato o coração. E a Escritura, irmãos, quando ela é verdadeiramente exposta, ela confronta o nosso coração. Nós somos muito práticos, né? A gente gosta de perguntar: mas você acha que eu devo ir ou não devo ir? Quando eu pastoreava adolescentes, né, muitos deles chegavam: mas você acha que eu devo vestir assim ou não devo? Você acha que eu devo falar com ela assim ou não? Você acha que eu devo ir ou não para esse lugar? A gente gosta dessas respostas prontas. E muitas vezes a gente acaba dando respostas prontas, e eles obedecem, ou nós passamos a obedecer, simplesmente porque foi nos dito assim, mas aquilo não transforma o nosso coração. A gente obedece, mas dentro do nosso coração está assim: se eu pudesse, se ninguém visse, se ninguém soubesse. E a prova que a gente faz é exatamente quando ninguém está vendo. É quando ninguém está percebendo, e a gente olha para um lado e para o outro: opa, agora estou sozinho. Não, você não está sozinho. Lembra de Davi no Salmo 139? Davi, ele tem essa consciência de que ele vive diante da face do Senhor. Ele não está sozinho. Se ele de repente resolver habitar no inferno, no mais profundo abismo, ele sabe que ainda lá a mão do Senhor há de guiá-lo. Não tem para onde fugirmos da presença do Senhor. O inferno, irmãos, é o inferno de Deus. Não é o inferno do diabo. Não é o diabo que governa o inferno. Às vezes as pessoas pensam, né, que ele estará lá com um chicotinho, né, batendo nas pessoas. Você caiu na minha lábia e agora eu vou fazer você sofrer. Não, ele vai estar lá apanhando também. Quem governa o inferno é o Senhor, com toda a sua ira e justiça. Só existe um que governa o mundo. Só existe um que governa todo o universo e todas as esferas visíveis e invisíveis. E esse não é o diabo, esse é o Senhor. A palavra, quando é exposta de fato ao coração, é ela quem o Espírito Santo conduz para edificar, para gerar piedade, para gerar devoção. A verdadeira religião, irmãos, transforma o interior. E porque ela transforma o interior, ela transforma também os aspectos externos. Nós somos transformados assim de cima para dentro e de dentro para fora. Um outro equívoco é as pessoas pensarem, né, não, mas o meu coração foi transformado. Mas eu continuo tratando mal aqueles que me servem, eu continuo me achando superior na igreja, eu continuo desobedecendo às leis, eu continuo sonegando impostos, eu continuo, de alguma forma, adulterando no meu coração e muitas vezes chegando a consumar esses atos. Percebam, aquilo que transforma o coração, transforma também a nossa forma de viver, transforma as nossas ações externas.
E é por isso que Jesus afirma que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E essa justiça, irmãos, não tem a ver com a justificação de Cristo na cruz, que foi aplicada a nós. Ela tem a ver com a nossa resposta àquilo que Cristo fez. A palavra justiça aqui está muito mais ligada à piedade, à forma como nós respondemos àquilo que Cristo fez conosco. A forma como nós obedecemos à palavra de Deus a partir daquilo que Cristo fez conosco. A justiça dos fariseus dizia respeito àquilo que eles faziam de maneira externa. A justiça dos discípulos de Cristo, ela deve superar a dos fariseus, porque ela transforma não apenas aquilo que é externo, mas aquilo que é externo é transformado exatamente porque o coração foi transformado. Eu não estou fazendo porque eu quero parecer santo aos olhos dos homens. Eu não estou fazendo porque eu quero parecer bonzinho para as pessoas, ou porque de alguma forma eu quero os aplausos desse mundo. Nós perceberemos, irmãos, ao longo da exposição, que Jesus chama os fariseus exatamente de hipócritas, porque eles faziam o que faziam com a intenção de serem vistos pelos homens. As suas orações, as suas esmolas, os seus jejuns, buscavam meramente o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas. Era algo mecânico, era algo externo. E o que Jesus confronta aqui é a atitude do coração. Diz respeito a um coração que é transformado e agora se veste de maneira diferente, fala de maneira diferente, se comporta diferente, pastoreia a esposa e os filhos e instrui a sua família de maneira diferente. Porque o coração foi verdadeiramente transformado. Meus irmãos, e essa é a representação bíblica perfeita de uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser cheio da palavra de Deus. O Espírito Santo não vai lembrar você daquilo que você não conhece. Muitos talvez cheguem para fazer essa prova hoje do Enem, né? E façam uma oração extremamente mística e desassociada da palavra de Deus. Não estudaram, não se prepararam e aí vão orar ao Senhor. Senhor, me lembra daquilo. Lembrar daquilo o quê? E parece os crentes também. Irmãos, na hora das tentações, no momento das lutas, o Espírito Santo vai trazer a nossa memória e vai fazer com que nós respondamos a essas lutas e tentações de acordo com aquilo que nós conhecemos do Senhor e da sua palavra. Se você não viu ainda, né, a gente aproveita para fazer a propaganda, né, Jeta? É o podcast dos casais. Muito bom. Saiu essa semana com Dandan e Cici. Meus irmãos, extraordinário. Quando você vê o sofrimento que eles passaram e a forma, mesmo em meio ao sofrimento, como eles responderam. O que eles falam é, desde os versículos que decoramos no departamento infantil, aquilo que estudamos da palavra de Deus, eram essas as respostas que vinham. Era assim que o Senhor pastoreava e cuidava do nosso coração, nos lembrava a sua palavra, e é exatamente assim, irmãos. É exatamente assim. Veja, essa justiça que excede, ela não muda o exterior, mas a partir do interior, ela transforma também o exterior. E é isso que o Senhor Jesus está tratando aqui. Algumas aplicações rápidas para nós. Em primeiro lugar, sobre a nossa fé, irmãos. Ela deve estar fundamentada nas Escrituras. E lembrando aqui da Reforma Protestante, nós temos nossos símbolos de fé. A nossa confissão, os nossos catecismos, que nós professamos ser fiel exposição das Escrituras Sagradas. E vejam, irmãos, todo esse arcabouço que o Senhor nos entregou, a própria Escritura Sagrada, o estudo sério que podemos fazer dela. Nós temos hoje em dia bons sermões na internet, nós temos professores na igreja que são treinados de acordo com a palavra de Deus, que trazem bons livros, nós temos livraria que vende bons livros, nós temos uma série de mecanismos, de artifícios que o Senhor nos dá para o nosso crescimento na fé, irmãos.
Nós somos chamados à nossa devocional diária, ao culto em casa com os nossos filhos, com a esposa, o marido. Nós somos chamados a esse apego às Escrituras Sagradas. Porque, irmãos, é ela quem conduzirá o nosso coração a nos conformarmos. É ela quem, no meio do sofrimento, nos dará as respostas, irmãos, as respostas para que nos identifiquemos com Cristo. E saibamos sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus, sobre o que o Senhor está fazendo na história. É a Escritura quem nos livrará das manipulações. É o conhecer as Escrituras, irmãos, e aplicá-la ao nosso coração, que nos livrará dos falsos ensinos. Quando alguma coisa que for falada não for condizente com a palavra de Deus, a luz amarela, a vermelha vai acender na hora. Mas se nós não tivermos esse filtro, essas coisas passarão. E nós observaremos e diremos assim, olha, isso aí está certo. E muitas das coisas que ao longo da vida nós aprendemos, muitos aqui vieram de tradições diferentes em termos de igreja. Muitas dessas coisas, irmãos, foram aprendidas de maneira equivocada e não podem ser cristalizadas no nosso coração. À medida que a Escritura confronta essas estruturas, elas têm o poder, irmãos, porque o Espírito Santo atua por meio delas para redirecionar, reorganizar o nosso coração. Disso depende, irmãos, o nosso ensino, disso depende a nossa prática. Nós não podemos abrir mão das Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, meus irmãos, diz respeito à nossa piedade. A verdadeira piedade, ela é produto da obediência à palavra de Deus. Não existe piedade desassociada da palavra de Deus. Pode aparentar muito espiritual as pessoas que dizem assim, não, eu jejuo não sei quantos dias, eu subo ao monte, eu não visto determinadas coisas, isso e aquilo. Você pode até orar, nossa, que coisa espiritual. Mas se for desassociado da palavra de Deus, tem apenas aparência de piedade. Mas nega o Evangelho, nega o poder da cruz, nega o poder de Deus. A justiça ou a falsa piedade dos fariseus e escribas apontava para algo que é meritório, que traz glória ao homem, é de autoria própria e não satisfaz nem a mente e muito menos a justiça de Deus. Por mais que as pessoas queiram viver como eles viviam, por mais que elas quisessem, elas jamais conseguiriam. E eles mesmos precisariam sempre de mais, porque eles sabem. As Escrituras confrontam, o testemunho de Jesus confronta, que eles não alcançarão por meio da força do braço, nem nós alcançaremos. Nossa justiça, irmãos, é resposta em gratidão ao que Cristo fez por nós. Nossa obediência repousa em corações que compreenderam o preço que foi pago, o sacrifício feito, a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso, nós obedecemos à palavra de Deus. Por isso, nós não desprezamos o que diz a palavra de Deus. A nossa vida, irmãos, deve ser sempre condizente com aquilo que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, como resposta amorosa ao que Cristo fez na cruz. O novo, irmãos, muitas vezes ele nos ajudará, como, por exemplo, a internet. As pessoas que não podem estar aqui podem acompanhar de casa, como um podcast que é gravado e que fica lá, como mensagens que são postas em aplicativos e são colocadas e estão disponíveis. Mas o novo, irmão, jamais ele deverá impor a palavra de Deus. Nós não somos chamados, irmãos, a atualizar a palavra de Deus. Nós não somos chamados a lançar as lentes dos nossos tempos, dos nossos dias, para interpretarmos a palavra de Deus. Nós somos chamados, irmãos, a observarmos a palavra de Deus, aquilo que é antigo, aquilo que é sólido, que é verdadeiro, que é inspirado, que é a nossa única regra de fé e prática, e em resposta ao que Cristo fez, vivermos de acordo com a santa lei do Senhor. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos conduza em tudo de acordo com a sua palavra.